abnegação. Uma palavrinha um pouco esquisita, né? Mas vamos lá. O que é abnegação? Em que nós vamos nos apoiar para fazer esta busca? O entendimento. Sabe-se, não é preciso maiores detalhes, que essa expressão ela é muito presente dentro do pensamento cristão. Essa expressão é muito válida. Nós somos muito chamados a esse espírito. Abnegação. Não poderíamos fazer diferente. Vamos buscar uma definição. Ação que caracterizada pelo desprendimento, desinteresse e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou princípio. Dedicação extrema a uma causa, a uma pessoa, a uma ideia, a um princípio. Dedicação extrema. Também está dentro do mesmo pensamento o altruísmo. Sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Isto é abnegação. Quando nós abrimos mão dos nossos interesses em favor de alguém, em favor de uma causa, em favor de uma ideia. É esse abrir mão de nós em favor da causa, como é o exemplo que vai ser colocado aqui, e que nos leva ao espírito de abnegação. Mas para chegarmos a esse espírito, nós precisamos amadurecer psicologicamente. Nós precisamos subir alguns degraus nos nossos valores, nas nossas condições. O amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida. A identificação das suas próprias capacidades, uma autoidentificação, isso é um processo de autoconhecimento, perdão, dentro do processo de autoconhecimento em que nós vamos entendendo os valores que nós trazemos em nós e que precisam às vezes serem reavaliados. Isso é autoconstrução. É puxar para fora de novo o que nós guardamos na nossa alma, o que está devidamente estabelecido, para que se faça uma reavaliação e que se estabeleça valores novos ou ajustes que às vezes nós precisamos fazer. Assim como a consciência do quanto ainda falta para nós aprender. Quanto mais nós aprendemos, essa é uma lei natural da nossa condição de evolução, do nosso estágio evolutivo. Quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos nos dar por conta do quanto ainda somos falhos. Que coisa interessante isso. Parece que a gente vai se tornando ignorante a partir do momento que mais conhece. Porque a gente vai percebendo a grandiosidade da nossa ignorância. Nos diz alguém, vou usar o exemplo do oceano mais de um momento hoje, que o que nós conhecemos é uma gota e o que nós não conhecemos é um oceano. A expressão é muito válida, muito boa. Eu estou com medo de dizer o autor porque eu estou com medo de errar, mas é uma expressão muito válida de um sábio que nos disse que o que nós sabemos é uma gota e o que nós não conhecemos é um oceano. E se nós olharmos para o infinito, nós vamos chegar à conclusão que sim. Nós não entendemos o suficientemente do nosso mundo, da nossa Terra, que diante do universo é tão pequeno, tão pouco. Só para nós termos uma ideia de que realmente é muito mais do que um oceano. Em todo caso, dá a ideia da grandiosidade. Abnegação. Volta aqui. Tem uma anotação aqui que vai me ajudar. Aqui essa foto ela é provocativa, ela é proposital. Porque nós fomos buscar lá a imagem com a expressão abnegação. E nos aparece exatamente esta imagem, que é a capa do livro Paulo e Estevão.
da Federação Espírita Brasileira. Uma versão que já nem tem mais, agora já mudou, a capa já está mais ou menos atualizada. Mas naquela versão, a versão que aliás nós temos em casa, é esta foto, este desenho do Estevão sendo apedrejado. É o momento da morte de Estevão. Então tudo a ver com o que nós vamos nos propor. A morte de Estevão. Aquele momento. E então vamos refletir sobre a postura, tanto de Estevão quanto de Paulo, a partir desse momento. Quem não leu o romance Paulo e Estevão, psicografado pelo nosso Chico Xavier, de Emmanuel? O autor é Emmanuel, e esta é a imagem usada pela Federação Espírita numa das suas edições. Como morreu Estevão? Aliás, um dos primeiros grandes sacrifícios pelo cristianismo, pós-Jesus, dos apóstolos. Um dos primeiros apóstolos a ser sacrificado em nome do Evangelho, em favor da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho. Se não o primeiro, um dos primeiros, não me parece que é o. Mas como disse que ia falar em oceano, nós ouvíamos o nosso Haroldo, e disse Haroldo, falando do romance Paulo e Estevão, que há naquele livro um oceano de informações, de notícias, de conhecimento, um oceano que nós vamos pensar uma gota, mas que esse livro é um oceano de informações, e é daqueles livros que realmente nós não conseguimos ler e sair dele indiferente. Ele provoca uma catarse incrível dentro da nossa alma. E que coisa interessante, isso aqui é uma espécie de confissão, uma condição pessoal. Nós lemos esse livro e achamos extremamente interessante, emocionante, aquela coisa linda, que nos deu vontade de ler de novo, porque era uma mensagem cristã, cheia do pensamento cristão. De novo ficamos emocionados. Mas na terceira vez que nós lemos, ele provocou um choque enorme na nossa alma. Uma catarse incrível, quando nós começamos a ler e observar a força desse Espírito que se encarnou com o nome de Paulo, nessa oportunidade. A grandiosidade, a força espiritual que ele tinha, tanto antes quanto depois da sua presença com Jesus, da estrada de Damasco. Mas a nossa fala hoje é um pouco antes da estrada de Damasco. A morte de Estevão, um capítulo desse livro, que o autor nos diz na introdução que tomou cuidado de não usar, não teve coragem de usar o nome do livro, Paulo e Estevão. Então ele inverteu Estevão e Paulo. Porque a ideia central é pegar capítulos, se não todos, a grande maioria deles, e fazer uma espécie de resumão e depois uma reflexão em cima daquele fato, daquele capítulo. E lá no capítulo 8, ele desenvolve este episódio do livro Paulo e Estevão, no livro Estevão e Paulo. A imagem do livro vai estar bastante presente. Mas começa o capítulo nos dizendo que das intensas atividades de Paulo. Ele era um doutor da lei, com proeminência, muito importante, sendo uma espécie de candidato ao próximo grande líder, que agora me foge a expressão correta, do Sinédrio, da grande capital de Jerusalém, dos hebreus, onde tinha a grande sinagoga dos judeus. E existia todo um colegiado de sacerdotes. Gamaliel era o grande líder, mas ele estava por entregar, já estava por eleger um substituto para essa função. E tudo indicava, tudo encaminhava para que Paulo, pelo seu poder, pela sua persuasão, pela sua inteligência, pela sua postura bastante firme na defesa da mensagem, da defesa de Moisés, da sua mensagem, era aquele que estava, digamos assim, pronto para assumir a função de grande líder dos judeus. E ele encontrava-se com a sua amada
Abigail, falhou, quase não lembrei o nome da nossa heroína. Abigail, que era irmã de Gesiel, tinha um irmão chamado Gesiel. Se nós formos buscar a história, Gesiel, seu irmão, o pai fez uma daquelas atividades fruto do orgulho, da vaidade, acabou tendo que desencarnar ou sendo forçado a desencarnar. Se afastou a família, Gesiel acabou preso, sendo levado para as galeras romanas, e num círculo que ele fez, voltou para Jerusalém, agora com outro nome, com o nome de Estevão. Abigail, a sua irmã, quando Paulo está nessa função, é a candidata, a esposa, a noiva, não ainda a noiva, mas a noiva de Paulo. Logo após a condenação de Estevão, ele pede a Abigail que venha com ele, ela é de Corintos, que venha com ele, com a família de Zacarias, que adotou a Abigail, e ele visitava ela em Corinto, e que pediu que ela viesse a Jerusalém para assistir aquele grande momento em que ele seria o grande vencedor daquela situação. Seria o julgamento decisivo de Gesiel, ou melhor, de Estevão. Seria o julgamento final de Estevão, e que já estava mais ou menos desenhado o resultado. Mas ele, como o grande líder, que já tinha recebido de Gamaliel, o grande líder, a função de juiz julgador da causa, queria que Abigail estivesse presente para ver o seu triunfo, estar presente no seu triunfo, já que grande parte dos seus amigos estariam presentes assistindo, e ele contava com essa grande glória desse momento importante. Um jogo de opções. Logo após então a condenação de Estevão, ele está então com Abigail. Saulo pede a Abigail então que esteja ao seu lado. Abigail pede que ele questione de novo esse Estevão. Ela não tinha nem ideia de quem seria, mas o seu coração piedoso não queria aceitar que uma pessoa fosse executada sem dar-lhe uma última chance. Já fazia 3 meses que estava preso em Jerusalém, na sinagoga. Que fosse então questionado se não queria se arrepender, se desdizer, para que pudesse ser liberado da condenação maior. Chegando o grande dia do julgamento, Saulo conta com o seu triunfo, com o seu grande triunfo. Estevão é trazido ao templo e entrega-se nas mãos do grande mestre. Ele já tem um grande conhecimento dos evangelhos, já está investido do Espírito dos evangelhos de Jesus, e entrega a sua condição nas mãos do mestre Nazareno. Estevão é amarrado ao tronco, mas tem a alma livre. Amarrado ao tronco, mas tem a alma livre. Não se nota na expressão de Estevão nenhum pensamento, nenhuma expressão de dúvida, de medo, de raiva, de indignação ou qualquer coisa assim. Ele está sereno, porque ele confia naquele grande mestre que ele tinha como o seu modelo e guia. E chega Abigail. Após o apedrejamento já acontecido, ele vê aquela criatura ensanguentada, mal vestida, e como não poderia ser diferente, pela própria intuição, ela reconhece que aquele que está ali é o seu irmão, Gesiel, que havia perdido a família também, tinha se afastado. Então Abigail reconhece Gesiel. Estevão é Estevão é o seu irmão, Gesiel. Saulo acha que há engano e não consegue entender, e questiona como Deus poderia fazer isso comigo. Colocá-lo nessa situação, onde seria o grande triunfo dele, era o irmão da sua noiva, da amada Abigail. Pede então
Saulo pede que se recolha então o corpo do pátio e que se leve para dentro para fazer a verificação se era realmente o irmão de Abigail. Abigail e Estevão, que é Jesiel, se reconhecem, estando já presente ela. Saulo questiona como Deus pode pregar-lhe esta peça, tamanha peça. Abigail pergunta a Estevão como foi que ele chegou até ali, e ela faz a descrição rápida, ele faz a descrição rápida do seu trajeto até chegar ali, como que se transformou em Estevão, por que ele adotou um outro nome, né? Mas aí são detalhes que nós vamos precisar ler o livro para entender, e é muito interessante, inclusive o motivo pelo qual ele chega ao cristianismo, a Jerusalém, à Casa do Caminho, à presença de Pedro, e a sugestão de que trocasse de nome, passou então a se chamar Estevão. Abigail diz que está ali, questionado por Jesiel, diz que está ali, ou por Estevão, que está ali porque é noiva do Paulo, aquele que o condena. Né? Estevão diz que Saulo, ele ainda estava com o nome de Saulo, diz Saulo ser um grande homem e que pede que Jesus os abençoe a união deles dois. Defendeu Moisés até o fim. Assim, ele é um homem forte e bom, justo, que conhece as leis, e que da mesma forma, diz Estevão, da mesma forma que a mesma força que ele usa para defender a lei, para defender Moisés, ele usará no futuro, quando conhecer Jesus, para defender Jesus. Estevão pede que a Abigail cante, e ele canta a mesma música que ele cantou do seu pai, quando foi executado. Ela cantou para ele um salmo, e pede então que ela cante para ele, e ele entrega o seu corpo ao mundo e se liberta espiritualmente. Morre naquela condição ali. Saulo não consegue absorver o acontecido e rompe com Abigail. Diz que não haverá mais condições deles se casarem depois dele ter condenado o irmão dela e aquele acontecimento todo. Gamaliel comunica o afastamento do templo e passa o bastão então para Saulo. Abigail entra em choque, em febre alta, e é recolhida de novo para a fazenda do Zacarias e se recupera lá com ele. Ou não se recupera, né? Ela desencarna em função desses sofrimentos todos. Vamos refletir sobre isso tudo. O que isso pode nos ensinar? A lição principal é a de Estevão. Sacrifício, perdão, fé e renúncia estão presentes nesta história como um todo, principalmente nesse grande momento. Sacrifício de si mesmo, perdão de todo e qualquer mal, a força da fé, porque sem ela as demais qualidades não conseguem se estabelecer. Nós precisamos ter uma fé firme o suficiente para vencer todas as demandas da vida. Nós dependemos muito mais do que nós pensamos do espírito firme da fé, de quem tem fé. As nossas fraquezas, as nossas infantilidades, são todas resultado da falta de fé. A ponto de alguém nos dizer em algum momento que o grande problema da humanidade é a falta de fé. A grande fraqueza, parafraseando esse sábio, a grande fraqueza de nós humanos é a falta de fé. É por isso que nós hoje titubeamos tanto perante a vida, é porque nós não firmamos ainda a nossa fé. Mas para que se firme, que realmente tenha substância e possa encarar a razão em qualquer momento, em qualquer circunstância, precisa ser inteligente.
Uma fé muito bem estabelecida pela racionalidade, pelo entendimento, para depositarmos a fé sabendo o quanto, em que e porquê. Então, esses são os sentimentos presentes nessa história. Estevão sabe que deve morrer pelo Cristo, que aprendeu a amar ao Cristo. Não tem revolta com o destino. Isso é muito importante, porque o momento era supremo, era de punição, de humilhação, bem provável, ele já tinha essa convicção de que não sairia vivo desse julgamento, e nem mesmo assim ele perde a fé, não vacila no seu amor, ele tem essa plena convicção e não se revolta, de maneira nenhuma. Era a expressão da calma, da confiança do que estava fazendo e do seu destino. Sua fé está mais forte do que nunca, porque ele está vendo que, apesar de tudo que lhe acontecia, ele não se abalava. Isso lhe dava mais firmeza de fé ainda. Era a fé alimentando a fé, para que ele tivesse a força suficiente de enfrentar o que precisava ser feito com ele. A fé dá clareza de visão à alma e faz que os caminhos devidos. Porque quando nós faltamos com a fé, nós não temos coragem de enfrentar as situações. Nós achamos subterfúgios e fugimos da razão. Fugimos daquilo que precisa ser feito. Por falta de fé, por falta de coragem, por falta de maturidade. Nós somos muito fáceis em arrumar desculpas e fugir da responsabilidade. Mas com fé e com clareza, uma fé racional, que sabe e que tem a plena convicção do seu futuro, do seu destino, da função espiritual da vida humana, da presença divina em tudo, isso dá muita força e muita clareza ao raciocínio, às decisões que precisam ser tomadas. Todos os porquês da vida encontram respostas. Já não vamos vacilar mais, porque nós estamos estabelecidos numa fé que entende o que está acontecendo e por que as coisas são assim. Encontrando respostas quando olhamos sobre as luzes do Evangelho de Jesus. Está lá o roteiro divino, nos Evangelhos de Jesus. E nós precisamos então nos revestir desse conhecimento, aprofundar a nossa alma nesse entendimento, para que ele traga essa fortaleza de fé e essa clareza, para que nós possamos ter a convicção suficiente para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Os nossos dores, os nossos sofrimentos, não precisamos hoje levar a tão alto grau. Nós não precisamos hoje o grande sacrifício do apedrejamento da cruz. Os nossos sacrifícios são da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso comodismo, da nossa paz externa. São essas pequenas coisas que nós precisamos ter a coragem de abrir mão. Não é grandes sacrifícios, mas os pequenos, a soma dos pequenos sacrifícios no dia a dia, a cada instante, no momento que se cala para não elevar o tom de uma discussão, mesmo que se tenha razão, vamos deixar assim, porque num outro momento, com mais calma, com mais visão, com mais serenidade, nós possamos voltar a esse mesmo assunto e dar um bom encaminhamento. Nos diz o sábio que com raiva não se deve, não se pode tomar decisões, porque com certeza haverá motivo de arrependimento logo ali adiante. Então, quando a situação começa a se tornar áspera, azeda, né? Dá um tempo, respira fundo, faz uma prece e deixa para depois. É o tempo necessário que a paciência nos pede para mudar um pouco o padrão mental e as coisas serenarem o suficiente e a gente poder racionalizar de uma forma mais proveitosa.
Jesus, o modelo e guia, aceitou a sua crucificação. Por que reclamamos de nossas pequenas dificuldades? Se Ele, que é a pureza em pessoa, o amor mais perfeito, que pisou sobre a terra, aceitou a crucificação para servir de exemplo para nós, para não dar uma vacilada na mensagem que Ele precisava firmar para nós, para o futuro da humanidade, para aquele momento. Ele aceitou a crucificação sem ter nem o sentimento de culpabilidade para ser punido, por exemplo, daquele tanto, ou por mínimo que fosse. Então, por que nós não podemos nos sacrificar um pouco, carregar a nossa cruz? A nossa cruz já não é mais tão pesada, tão árdua, mas ela é constante, ela é no dia a dia, na relação com as pessoas mais próximas, que por mais que amemos, vez por outra, a gente precisa fazer pequenos ajustes de comportamento, de ideias. É ou não é? Às vezes, as pessoas mais próximas, que nós mais amamos, exatamente pela intensidade da convivência, às vezes a gente tem que fazer pequenos ajustes. É aqui que entra a abnegação. Abrir mão, ter paz, ou abrir mão em nome da paz, da tranquilidade, e ajustar um pouco depois. Essas pequenas dificuldades é que nós precisamos entender e aceitar. Estevão raciocina: sou menor que o Cristo, mereço morrer apedrejado, não crucificado. Pedro, por exemplo, pediu que não o crucificassem da mesma forma que Jesus, que ele não aceitaria, não concordou em ser sacrificado da mesma forma que Jesus, porque segundo ele haveria uma espécie de comparação. Então ele preferiu pedir que lhe crucificasse, mas de virado de ponta. E aqui o nosso Estevão dizendo: não pode me fazer o mesmo. Então vamos de uma forma mais nossa. Teríamos coragem de usar a mesma medida? É como eu disse antes, talvez não precisamos chegar ao apedrejamento. Talvez não precisamos chegar a um julgamento. Basta a gente dar um passo atrás naquela situação e deixar estar. Isso talvez demande um pouco de coragem. Precisa demandar um pouco de coragem para que a gente vença-se e possa rever a situação. Às vezes parece que a gente está se humilhando, mas não é. É dando um passo atrás para que as coisas deem tempo suficiente para se ajustarem. Porque quem vai sair ganhando somos nós. Não é eu, não é ele. Não é eu, não é ela. Calma, gente. A gente tem que aprender a pensar mais nas coisas que se decide, que se escolhe. E sempre fazer a escolha no caminho do bem, do amor ao próximo, da tranquilidade, da paz do outro, da vitória do outro. Porque quando as pessoas que estão em torno de nós ganham, vencem, todos nós saímos vencedores. Ainda hoje nós líamos na internet dizendo um quadrinho que o único homem que reza para que você seja maior que ele é o teu pai. E é assim que a gente faz. Porque quando o filho vencer, o pai se sente vitorioso junto. E é isso que nós precisamos fazer, pelo menos com os que estão mais próximos, convivendo conosco, ajudá-los a vencer. Isso é abnegação, esquecer do meu interesse em favor deles, para que eles vençam, que quando eles vencerem, nós vencemos juntos. Nós não podemos e não devemos continuar tomando decisões egoísticas, menos ainda quando estamos dentro do grupo de família, que tem obrigação direta, com os quais nós temos obrigação direta. Teríamos coragem, então, de tomar essas medidas? Não estou convidando-os a aceitar um apedrejamento, mas a sacrificar
em alguns momentos, a sua visão, o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu interesse mais imediato, em favor da harmonia, do entendimento, do crescimento espiritual. Quando Estevão sabe que Abigail é noiva de Saulo, perdoa e abençoa. Que Cristo os abençoe. Diz que Saulo é um bom homem, que é generoso e que tem nele como um irmão aquele que o condenava ao apedrejamento, à morte. Não é a cruz, mas é a morte também. Ele diz: eu tenho-o como um irmão. Vejam a grandeza desse espírito, se ele não nos serve de exemplo, de força. Estevão perdoou Paulo? Não. Estevão não perdoou Paulo. Perdoar é quando nós nos magoamos e precisamos vencer a mágoa, vencer o sentimento de mágoa. Estevão não tinha mágoa, então não tinha do que perdoar. E vejam que há situações em que as pessoas nos pedem perdão e a gente diz, não entende por que ela está pedindo perdão. Por quê? Porque não nos magoou. É isto. Estevão não perdoou, porque ele não tinha mágoa, pois ele não estava magoado, não precisava perdoar. É como que dizer, o exercício anterior, o perdão verdadeiro e mais proveitoso, é quando ele é ainda antes do erro. Quando nós já estamos revestidos da autoconfiança, do amor superior, da consciência de nós e da nossa realidade, que façam que o erro dos outros não nos atinja. Como isso é possível? Porque não sente raiva do homem que o condenava à morte? Porque ele sabia o que estava fazendo, sabia pelo que estava morrendo. O seu corpo estava morrendo. Ele sabia que ele não morreria. E se nós abrirmos o romance lá do Emmanuel, nós vamos ver que ele continua trabalhando com Paulo. Lá adiante, ele se torna uma espécie de mentor de Paulo, ele ajuda Paulo na sua missão. O Estevão, o Gesiel, o Estevão que foi condenado por Paulo, Jesus junta os dois, condenado e condenador, para que eles trabalhem junto pelo aperfeiçoamento deles e da humanidade. Ele não tinha que perdoar, porque ele não tinha amado. Esse é um estágio bem grande, bem superior do que nós podemos nos imaginar ainda agora. Mas é o nosso destino, nós precisamos saber chegar lá também. A ponto de estarmos tão conscientes da nossa realidade, do nosso destino, da nossa missão, a ponto de não nos magoarmos por causa dos erros que acontecem em torno da gente. A gente ter essa consciência superior de ser espiritual em evolução e que precisa evoluir. Mas nós não vamos evoluir se nós não forçarmos um pouquinho a nossa realidade interior. Nós precisamos fazer a nossa evolução. Ela é uma construção dioturna, de sempre e de todos os instantes. E quando acontecem as nossas falhas, as nossas mágoas, os nossos rancores, os nossos problemas, as nossas infelicidades, elas precisam ser sabiamente serem transformadas em tijolos que vão construir a nossa superioridade. E não nos magoar por elas, nem nos magoarmos conosco mesmo, porque também não adianta, também não resolve. Nós precisamos aprender a transformar tudo em lição espiritual. Aí nós começamos a vencer. Porque está vendo além, e ele enxergava além. Compreende a atitude de Saulo. Compreende que ele era um grande líder daquele pensamento, daquela organização, e que estava sendo justo, estava seguindo a lei, conforme ela estava estabelecida, que não servia mais, que precisava ser superada, que precisava a humanidade dar um passo à frente para
às luzes do Evangelho, mas o que estava estabelecido era correto, ele estava defendendo o que ele tinha de convicção. Talvez ele precisasse acordar espiritualmente para uma outra realidade, mas o que ele estava defendendo estava dentro da lei. Não era injusto, ele não era mau, ele era um grande defensor dos seus princípios. Ele era defensor ardoroso e fiel das leis de Moisés, pois ainda não conhecia Jesus. A partir do momento que ele conheceu, ele mudou completamente. E se nós lermos o romance, nós vamos ver que ele defende com muita força, com um espírito muito superior, que encanta os olhos da gente ver como ele tinha força de poder, de convicção. Estevão foi indulgente, vendo as qualidades de Saulo, sem esperar mais do que devia. E aqui nós precisamos aprender essa artimanha. Aprender a enxergar nas pessoas suas grandes qualidades. Elas têm, nós é que não estamos acostumados a observar. Então nós sabemos dos defeitos, cada um. Capaz de nós termos uma lista completa dos defeitos de fulano, dos defeitos de alguém. Mas precisamos aprender a apagar essa lista e construir a lista das grandes qualidades desta mesma pessoa. E fazer uma lista de todas as pessoas que estão ao nosso entorno, essas que estão aqui, elas têm grandes qualidades. E é isso que nós precisamos ter consciência. Isso é ser indulgente. Entender que a pessoa que está ali está fazendo aquilo porque é da sua realidade, mas que amanhã vai estar defendendo princípios mais elevados e superiores. Das avaliações equivocadas advêm decepções, desilusões. É quando nós fazemos as nossas avaliações de forma errada, sem entender que lá adiante esse mesmo vai estar fazendo coisas talvez melhores do que eu faço aqui agora. Nós temos que entender o futuro das pessoas. Nós temos que entender que nós passamos por lições, provas, expiações que são necessárias para a nossa evolução. E não cobrar mais de que as pessoas podem doar. Nós chegamos cobrando das pessoas, tu tem que fazer isso, tu tem que ser assim. Não podemos esperar mais do que ela tem para dar. Porque se não tem agora, vai ter no futuro. Confia, a alma não morre. É o corpo que morre, somente. A alma segue seu processo evolutivo, aqui ou do outro lado, mas continua evoluindo. E vai ser melhor na próxima encarnação, com certeza. Para que nós não criemos mágoas, não podemos nos iludir também, esperar demais das pessoas. As pessoas que estão à nossa frente também, às vezes, a gente espera que elas resolvam os problemas do mundo. Não é assim. Os nossos grandes líderes, os nossos políticos, os nossos líderes religiosos, os nossos pensadores, os nossos heróis. E a gente acaba esperando que eles façam mais do que está no seu nível de poder, da sua capacidade. Mágoa não é resultado das ofensas, mas de esperar mais do comportamento alheio. Quando a gente se magoa, quando espera demais da pessoa, acha que ela vai resolver todos os nossos problemas e nós vamos descobrindo que elas têm tantas falhas quanto nós e às vezes até mais. E aí nós nos desiludimos, nos magoamos, nos ofendemos por tudo o que acontece. Ou seja, magoar-se é de exclusiva responsabilidade de quem se sente ofendido. Aqui está o segredo. Nós procurarmos entender que o julgamento que ele está me fazendo, me chamando daquilo tudo, sem usar palavras, se nós já temos, é o que ela tem para oferecer no momento. Mas se eu agasalhar isso, esperava que elogios e de repente estou recebendo desaforos, aqui está o erro de avaliação. E é de minha exclusiva responsabilidade a mágoa que eu estou construindo a partir do que eu ouvi de alguém ou de que alguém fez. A gente tem que aprender a olhar para dentro da gente e ver que não sou isso, não é a realidade, então está tudo bem. A menos que esteja falando a verdade. E aí nós temos que botar o dedo na consciência e não acusar o outro.
Se ela nos enche de desaforo, tu olha e vê que colou, aí o problema não é dele, aí o problema é meu. Eu é que tenho que superar isso. Melhor do que perdoar é não magoar-se, é não guardar mágoas, é não se magoar. Pense nisso. Vamos pensar com carinho nessa questão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós encerrar, uma pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos. O livro Evangelho segundo o Espiritismo não se caracteriza por perguntas e respostas, mas em alguns capítulos ele tem algumas perguntas a respeito do tema que está sendo desenvolvido naquele capítulo. Pergunta Allan Kardec se entre os chamados ao Espiritismo muitos se extraviam, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho, aqueles que estão fazendo o bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Muito mais do que falar, é praticar também. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos que leva a consolo, reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo e pela sua abnegação, pelo desinteresse pessoal. Que tenhamos força e espírito de abnegação, força e espírito de nos vencer. Que Jesus nos abençoe sempre.